Oi, gente do YouTube. Hello again. Tudo bom com vocês? Estamos com saudade de vocês. Viemos fazer esse vídeo aqui para matar um pouquinho a saudade e voltar um pouquinho à rotina, né? E antecipar vocês dos últimos detalhes que está acontecendo aqui e o que a gente está achando desses últimos dias do que ocorreu com a gente, né? E assim, a gente está num período que está em grande adaptação aqui em casa, porque ele está novo no trabalho, graças a Deus passou do tempo de experiência, né? Então agora ele pode se considerar como um colaborador fixo da empresa. E eu ainda estou trabalhando, consegui agora faz uma semana que eu estou em um novo trabalho. É bem próximo de casa, porém eu não posso dizer aonde, né, gente? Porque está assim só mesmo de Privacidade, individualidade. privacidade da própria empresa que eu tô. Mas assim, eu ainda não estou feliz aonde eu estou, apesar de agradecer muito a Deus por essa oportunidade, porque é o que está ajudando aqui a gente, né? Nessa situação que a gente passou um bom tempo procurando trabalho, principalmente eu. E veio essa transição, né, de uma empresa que a gente trabalhava junto para trabalhar agora cada um Em locais distintos. em um local distinto. Eu vou dizer minhas conclusões. Para quem não nos conhece, você está na Casa dos Bragas, eu me chamo Fabiana. Eu sou Israel. A nossa casa é formada por nós dois e nossos 5 gatos. Nós não temos filho e nem pretendemos ter. Aí o caso é o seguinte, eu tenho 42 anos, gente, só que eu tenho várias experiências na carteira, eu sempre trabalhei, a minha vida trabalhista foi em casa, a partir de 12 anos de idade e aos 18 anos já na rua, né? Mas eu sempre trabalhei. Ele sempre trabalhou desde novo, né, amor? Uhum. Como um ajudante de feirante. Já trabalhei em feira de rua, aqui em São Paulo, com os meus primos. A partir daí eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada com 16 anos, que eu trabalhei como operador de máquina de revelação, uma função que hoje não existe mais, né, já que a gente já que hoje em dia tudo que é relacionado a foto e vídeo já é digital, não é mais aquela coisa de filme fotográfico, né, de revelar. Mas por incrível que pareça, eu tenho essa experiência na carteira, mesmo que por 45 dias, né? Porque foi uma coisa muito rápida e eu vi que talvez aquilo não seria aquilo que eu queria e a empresa também não ficou muito satisfeita. Eu com 16 anos na época, né? Não estava muito empenhado, aí tem essa profissão, por incrível que pareça, mas que hoje Eu nem percebi, né? tá em desuso. Que coisa! Amor, você está ficando velho. Nós estamos ficando velhos. É, né? Só que Só nisso, não ele. só que E eu nisso, eu tô ficando mais velha ainda, porque eu tenho 5 anos de diferença a mais do que ele, né? Só que nisso eu fiz um monte de coisas que hoje me trouxe onde eu cheguei, né? Aí eu consegui trabalhar numa gráfica como designer gráfico, isso porque eu comecei a aprender Photoshop e CorelDRAW só para zoar com os colegas de escola, né? Então o Photoshop e CorelDRAW era mais uma diversão do que um trabalho, mas acabou virando profissão. E hoje eu tenho 25 anos como designer gráfico. E que profissão, viu, gente? Porque assim, eu já vi vários design gráficos, já trabalhei na loja, mas não é porque meu marido, tá? Eu sempre falo isso, mas eu sou fã número 1 do trabalho dele, é top. Pois é, porque era passar uma zoeira de escola virou profissão, quem diria? E ele é muito bom no que faz. Então, assim, são poucas coisas que quando ele faz um trabalho, ele fala assim, amor, o que você acha? Que aí são pouquíssimas coisas que eu acho assim, que eu falo, amor, acho que você poderia só melhorar nisso. E ele vai lá e ainda consegue melhorar. Tanto que a arte tolinha no canal, quem faz, ó, é ele. É eu. Então, aí a gente passou muito tempo procurando trabalho. Ele passou muito tempo procurando trabalho, acho que foi 2 meses, né? Foi quase 4. Eu tive 4 meses de seguro e vamos dizer que... Aí você começou a procurar nos 2 últimos meses. Passei 2 meses esparecendo, né? Desintoxicando. Acho que essa é a palavra correta. Passei 2 meses desintoxicando no meu último trabalho.
até que isso finalmente aconteceu e eu já estava psicologicamente bem para começar a procurar outro trabalho. E eis que no final, chegando no final da última parcela, eu fui para uma entrevista, fui aprovado no dia da entrevista e disseram que ia entrar em contato em uma semana para chamar, né, para poder levar documentação e tudo mais, aquela coisa, né? Acabou levando um mês, eu fiquei preocupado. Um mês, gente, a gente na expectativa e vai chamar, vai me chamar. Ainda liguei lá para saber se tinham suspendido a contratação, se tinham suspendido a seleção de quem foi aprovado, mas disseram que não, que poderia continuar aguardando e de fato isso se concretizou, né? Graças a Deus você conseguiu voltar ao mercado dele, né? Que é uma das profissões dele, que é trabalho no transporte. E hoje ele voltou a trabalhar nesse ramo. E, querendo ou não, é um ramo que ainda é um dos poucos ramos que ainda paga, eu não vou dizer o suficiente para viver, mas eu vou dizer que é o que paga melhor do que o comércio. Porque eu ainda estou no comércio, eu ainda estou à procura de outra... Deixa eu só um minutinho, gente. Eu fui tirar ali o copo para o avião não terminar derrubando ele. Aí eu tô ainda no comércio e eu tô sentindo muita dificuldade assim no que as empresas estão pagando hoje na área do comércio, que tá uma vergonha. Eu vim falar aqui sobre o que a gente está passando, né, amor? O que a gente está sentindo, né? E eu não sei você que trabalha no comércio, você que é colaborador, mas assim, principalmente em loja de shopping, em cafeteria, em atendimento, em vendas. Gente do céu, assim, eu sinto muito baque, porque antes da pandemia, para você ter ideia, mesmo no comércio, eu ganhava até mais do que ele quando ele trabalhava no transporte. Só para você ter ideia, tá? E eu era vendedora de uma loja que passei 3 anos maravilhosos na minha vida nessa loja. Só que hoje, o que estão se pagando no comércio está sendo uma coisa vergonhosa. A palavra certa é vergonhosa. Porque como é que a gente vê, né, amor, nos anúncios, e eu passei assim 2 meses procurando trabalho. E eu tenho desde profissão de auxiliar de produção, auxiliar de montagem, vendedora, repositora, operadora de caixa, assistente financeiro, auxiliar de faturamento. Então eu tenho um leque grande para trabalhar. E tudo que eu encontrei foram salários de 1.500 a 1.000 e no máximo 1.650 ou 1.800 sem nenhum benefício. E aí eu fico olhando, né? Como é que pode, hoje em dia, o mercado de trabalho tá tão ridiculamente pobre desse jeito. Porque a gente, por exemplo, a gente paga R$1.300 de aluguel aqui, né? Fora todas as taxas, fora a comida, fora a ração dos gatos, fora todas as despesas que a gente tem que pagar, internet, celular e tudo mais, para poder se comunicar no meio da rua. E a gente não é gastador, né? A gente, pelo contrário, a gente é minimalista, então a gente só compra o que realmente precisa. E até os gastos são planejados, né? Nada feito assim, vou comprar isso, vou comprar aquilo, né? Na doida, assim. Primeiro, se planeja, avalia as despesas que a gente tem no momento, para assim a gente fazer uma nova despesa de forma planejada e segura, né? E a gente não tem carro, a gente não pretende ter carro aqui, principalmente em São Paulo, porque é um meio de transporte que ainda vale a pena usar. E a gente ainda tem o aluguel da garagem que a gente ainda recebe. Mas assim, gente, quem que vive com R$1.500 sendo descontado condução e o FGTS e ainda dá pra você viver, né? Sem nenhum benefício, sem nenhum ticket, sem nenhum vale-refeição. Eu fico pensando, quando eu trabalhava em Recife, que era antes da pandemia, existia uma lei que você, comerciante, que você trabalhasse no comércio, você não poderia receber menos... Pode continuar. Você não poderia receber menos do que o salário do comércio daquele estado. Hoje o salário do comércio aqui em São Paulo, se eu não me engano, está quase R$1.900. Quase R$1.900.
para quem trabalha 8 horas por dia, 44 horas por semana. E mesmo cafeteria, restaurante, lojas de shopping, perfumaria, sabe, todo aquele serviço de atendimento, tem loja que está pagando 1.500 e cacetada ao funcionário. Né? E às vezes, muitas vezes, sem nenhum ticket que vai ajudar a pessoa dentro de casa. E eu fico pensando, cadê? Você vai ficar recebendo o quê? R$1.200 líquido para trabalhar 44 horas semanais, trabalhar 8 horas por dia ou mais. E o que você vai viver? Porque você vai ali no mercado e uma lapadinha assim é 200 conto. E que você não compra nada demais. É assim, não é nem pra semana, é 200 conto. Entendeu? Uma ida na padaria hoje em dia no mínimo R$50, no mínimo. E não é coisa demais não. 10 10 pães, a gente comprou hoje, deu quanto? 15? Foi 16. R$16. R$16, gente. 10 pães. Não dá nem pra... Se ele come 2 de manhã, eu como 2 de manhã e 2 de noite, vamos supor que a gente coma pão de manhã e coma pão de noite. Dá 8 pães por dia. Então, quer dizer, aonde é que tá esse desequilíbrio? Porque eu tô aqui fazendo desabafo do que eu realmente senti. Tá entendendo? Porque assim, era o mínimo, era o piso. O piso que as empresas pagavam era 1.800, no caso aqui, 1.800 e poucos reais, que é o piso do salário. E ainda mais, quem fosse operadora de caixa, ainda recebia 10% a mais. Porque se você tem o direito de você ser descontado do seu salário, a empresa tem que te pagar o quebra de caixa. Você que é operadora de caixa. Hoje, para você ter ideia, hoje eu tô na função e não recebo isso. Não recebo isso. Eu não vou falar aqui o nome da empresa por não ser antiética, né? Mas eu não recebo isso e não recebo nem o benefício a mais. Então, aonde é que está o desequilíbrio? Eu fico pensando, porque assim, o salário mínimo já se fala, é o mínimo. E tem comerciante aí que nem o mínimo está recebendo. Comerciante assim, funcionário de comércio. Peão, né? Vamos dizer assim, não está recebendo. Então, o que está acontecendo? Não dá para entender. Se você tem que trabalhar as 8 horas por dia para pelo menos sustentar e pagar um aluguel, o que está acontecendo? E aquele tempo que só o homem da família que sustentava a casa sozinho, sem que a esposa precisasse trabalhar, ficasse tomando conta dos filhos e ainda tendo filho, esse tempo não existe mais. Não existe. Hoje em dia, se eu sozinho for trabalhar para manter a casa, não vai dar. Não vai dar. Eu não vou conseguir, eu sozinho, pagar o aluguel, ter as despesas com alimentação, com luz, com água, com internet, telefone, que hoje é essencial, celular, já que a gente não tem telefone fixo em casa, usa só celular porque está sempre na rua. Então, eu sozinho hoje, com o que eu recebo, não dá conta de tudo isso. Isso sem contar lazer, saúde, roupa, sapato, né? Sem contar isso, né? Então, assim, é um vídeo até que eu tô falando assim abertamente e eu não tô entendendo o mercado hoje. Porque se é uma pessoa, você que estudou, e olha que eu só fiz técnico e fiz faculdade, terminei no 3º ano, no 6º período do 3º ano. Administração e Comércio Exterior. Então, a minha faculdade que eu parei foi na Unip. Eu não concluí porque nesse tempo eu tinha acabado de perder o emprego. E como a faculdade era cara, como sempre foi, principalmente naquela época, mais de 10 anos atrás, era muito mais cara. Então não deu para me seguir a faculdade. Infelizmente, por 3 períodos eu não concluí minha faculdade, porque eu não tinha cacife para bancar. Porque não só vai faculdade, passagem, no mínimo, do mínimo, um salgadinho para você aguentar até as 10, 11 horas da noite. E aí você se pergunta, o que está acontecendo? Né? Porque eu deixei um monte de currículo, um monte. E as opções que eu tive, né, amor, foram ridículas. Pra falar a verdade, a palavra, foram ridículas.
porque como é que eu ia viver com um salário de menos R$ 1.300 líquido? Gastando 1h30 para ir, 1h30 para voltar, no mínimo, fora as 9 horas, que é 8 horas trabalhada com a hora de almoço. E sem nenhum benefício a mais. Quer dizer, praticamente você está pagando para você trabalhar. E fora outras situações que também estão acontecendo atualmente, né? Agora estão definindo o critério de idade. Que isso juridicamente é ilegal. Uma empresa ela pode ser processada por isso, mas também a gente não vai querer perder tempo processando a empresa, porque isso vai se arrastar durante anos e anos. Não vai valer a pena o desgaste, o tempo. É melhor você correr e procurar outro trabalho do que você tá se desgastando, sabe? Ganhar aquele dinheiro que você tem o direito de ganhar porque você tá sendo taxado, entendeu? E discriminado. Isso é uma discriminação, porque uma pessoa... Eu recebi uma proposta que a entrevistadora... Não vou dizer o nome da empresa, né? Porque gostaria muito, mas a minha ética não deixa. De que até os 28 anos você trabalha aqui. Depois disso, a gente nem olha teu currículo. 28 anos. Quer dizer, uma pessoa de 30 já não trabalha mais nessa loja. E aí eu pergunto, por quê? Uma pessoa de 24 com uma pessoa de 42 não vai fazer o mesmo trabalho? Às vezes faz até melhor, porque tem mais responsabilidade, tem mais experiência, tem mais consciência, tem mais foco, tem experiência, entendeu? E a pessoa tá lá. A maioria das lojas aqui em shopping, 40 anos não pega. E sem falar que a maioria dessa nova geração que está começando a entrar agora no mercado de trabalho não se apega a trabalho. Não. Se amanhã ou depois aparecer alguma coisa que pague R$100 a mais, por exemplo, o pessoal não hesita, larga a mão e vai pro outro que está pagando R$100 a mais. E muitas das vezes não é dedicado, não é focado. Né? Não tem boleto para pagar. Não tem um jogo de cintura numa situação de dificuldade, num gerenciamento de crise. Então, a juventude de hoje não tem, eles não se apegam a nada, eles se apegam só a oportunidades que para eles sejam um degrau a mais de estar recebendo um pouquinho a mais, mesmo que isso não mude em mais alguma coisa significativamente. E outra coisa que você falou importante, que eu já vi acontecer. Uma pessoa está trabalhando nova, quando não tinha nem 24 anos, não soube gerenciar uma crise no seu atendimento com o cliente e praticamente só faltou chorar na frente do cliente. Não passava certeza do que estava falando, não sabia ter jogo de cintura, não sabia ter posicionamento com o cliente e simplesmente estava ali trabalhando. E, sinceramente, ganhando até mais do que eu e ele. E aí você vê como é que o mercado tá, né? Ridículo. A palavra certa pra mim é que o mercado está ridículo. E eu não completei meu terceiro grau, nem ele, né? Por causa de dificuldades, não foi de querer. Mas eu imagino quem tenha terminado e concluído para hoje em dia estar buscando um trabalho no mercado de trabalho hoje em dia. E até os formados estão decepcionando, né? Porque o que eu vejo também de muita gente reclamar, de muita gente nova que está formada, mas não tem mercado. Parece que se formou na manobra, enfim, de alguma situação que parece que realmente não mostrou que dominou aquela profissão que estava estudando, né? Aquela área que estava estudando. Então, o que eu vejo de relato hoje também de muita gente que... desqualificada, despreparada. Que tá formado, mas está despreparado para atuar no mercado de trabalho, é até assustador um negócio desse. Gente, aí eu fico, sabe, realmente, assim... Eu me pergunto, para que tantos anos de estudo eu tive? E só para vocês terem uma ideia, a gente falou até mais no começo desse vídeo, né, hoje ser designer gráfico, que tudo começou como uma brincadeira, mas eu tenho uma competência que... Isso eu posso dizer porque realmente eu vi isso na prática, tá? Eu tenho uma competência que nem uma pessoa com doutorado da mesma área que eu sou
tem um trabalho intelectual que eu tive, que eu comprovei na frente dele, ele mostrou dele, mas não chegou nem perto do que E eu fazia. posso dizer, comprovar que foi porque aconteceu na loja que a gente trabalhava e todo mundo ficou ciente disso. Pra você ver. E é assustador porque, assim, eu nem curso de design gráfico eu tenho, que eu aprendi sozinho, aprendi na curiosidade. Só tenho ensino médio. Até comecei a faculdade na área, mas houve algumas situações que eu tive que interromper e não seguir adiante. Mas tudo que eu aprendi, o que eu sei, foi prática, foi desenvolvendo habilidade eu mesmo e Deus. E trabalhos que eu fiz lá, nesse último emprego que eu tive, que não foi minimamente valorizado. Aí, no fim das contas, depois que eu saí, eu descobri que esse cidadão que gerenciava o setor que eu trabalhava lá, ele foi trazido de volta. Esse mesmo cidadão, ele foi o responsável por ter me prejudicado a ter entrado em outra empresa que ele fez parte, foram pegar referência com ele, não com a empresa que eu trabalhava, e esse cidadão, por não fazer parte da empresa que eu trabalhava, ele recebeu essa ligação e me queimou na empresa. Ele não foi nem ético para dizer assim, olha, eu não posso passar informação sobre esse funcionário. Eu não represento a empresa. Eu não represento a empresa, eu não faço Só parte sou um prestador de serviço. Só sou um prestador. Ele só aparecia lá 2 vezes na semana. Então, assim, eu sou um contratado, eu também sou um contratado da empresa, eu não posso falar aí, apesar de ter trabalhado aí com vocês, mas sobre indicação eu só posso ser nulo, porque esse é outro setor e se você quiser falar com tal e tal pessoa, é essa pessoa que está encarregada hoje em dia nessa empresa de te passar a indicação por esse funcionário, né? Era até uma empresa que ia pagar quase o dobro do salário para ele nessa outra empresa, ia ter um cargo maior nessa outra empresa no setor de marketing, né? No setor de design, e no entanto ele barrou porque ele tinha dor de cotovelo nele porque não tinha o que ele tem, que é talento para a área. Aí você vê como o mercado hoje em dia está cretino, né? Eu já trabalhei aqui em São Paulo antes, há muito tempo atrás, e hoje está muito, muito pior. Porque hoje em dia, assim, as empresas não te valorizam de forma nenhuma, querem pagar o que querem, até menos do que o salário do comércio, que isso deveria ser proibido, porque quem é comerciante deveria ganhar no mínimo o salário do comércio, tá? E se quem fosse caixa, que trabalha com monetário, era para receber quebra de caixa. E as empresas não estão pagando isso. E é assim, a maioria é por QI. E fora isso tudo, depois que você entra na empresa, ainda tem as cobras peçonhentas que você tem que enfrentar todo dia no seu ambiente de trabalho, né? Que é um querendo passar rasteira no outro no ambiente de trabalho. E olha que eu sendo nova nessa nova empresa, eu já estou sentindo isso. Porque não é só um lugar específico. Infelizmente, em toda empresa, tem as cobras peçonhentas que você tem que, né, dar ali, tomar um antídoto, né, na verdade. Todo dia para poder trabalhar. Graças a Deus, o que foi positivo para mim nesses últimos meses é que onde eu tô, pelo menos lá, deu para perceber que você é reconhecido pela sua competência, entendeu? Teve pessoas que entraram, deixaram um pouquinho a desejar, tem falhado recorrentemente, mas pelo menos eu vejo que eles visam quem tá ali, né? Quem tá ali se empenhando para segurar a onda, desenvolver o trabalho, desenvolver competência, e eles estão confiando, eles estão dando um voto a mais de confiança, né? Para quem mostrou ali um certo potencial de poder crescer, de assumir mais responsabilidades, então isso tem sido algo bem positivo, né? Então isso já me deixa mais aliviado de saber que amanhã ou depois eu não estou num ambiente de incertezas, de que eu estou ali, eu estou sendo respeitado, eu estou sendo valorizado, eu estou
demonstrando a competência que a empresa espera e eles estão vendo isso, eles estão visualizando isso. Mas o comércio, no geral, tá uma calamidade. Eu mesmo que já fui do comércio, eu fico espantado, né? A gente, vamos dizer, 10 anos atrás, 10 anos, vamos colocar um pouquinho mais, 14 anos atrás, a gente não ganhava lá essas coisas, mas pelo menos assim, havia uma certa valorização. Você ainda conseguia se segurar mais tempo no trabalho, mas hoje em dia não. Você está no trabalho, você está sobrevivendo na sua vida pessoal e você está sobrevivendo no ambiente de trabalho. Então tá uma coisa assim triste, tá surreal Bem ridículo. Como tá o mercado de trabalho, né? Principalmente comércio, tá, gente? E assim, a gente tem avaliado algumas possibilidades, algo que a gente está querendo colocar em prática para mudar esse cenário, né? Então é algo assim que a gente vem estudando com calma, vem colocando as peças no lugar e se as coisas saírem exatamente como a gente está planejando, então vai ter uma virada de chave aí, né? Que a gente torce para que dê tudo certo como a gente espera, né? Não vai ser agora, né, gente? É daqui para o início do ano que vem, porque tudo requer dinheiro e eu, no meu caso, hoje em dia, não recebo bem. Ele também não recebe bem, né? Mas ele recebe relativamente melhor do que a gente esperava que fosse acontecer. A empresa que ele trabalha, graças a Deus, é uma empresa que não é do comércio, é uma empresa que reconhece e valoriza o funcionário. É uma das poucas, né? Eu acho que é porque também não é do comércio, então já tem essa diferenciação. E também futuramente eu vou estar também fazendo um curso para daqui a um ou 2 meses começando a fazer um curso aí para estar migrando para esse ramo, que é onde eu estou vendo que tem mais potencial financeiro para pagar, né? Porque pelo menos benefício, graças a Deus, hoje ele tem, né, que me favorece a casa. E é isso que eu busco também, para ter benefício, para não ser só um que esteja ganhando um salário adequado. Eu não diria bom, mas eu diria adequado, né? Eu não posso dizer aqui o nome da empresa, mas é o que está salvando a gente hoje, já que eu realmente estou ganhando muito abaixo do que eu esperava, né? Até por causa da minha profissão, da minha carteira, dos meus antigos salários. Então estou ganhando muito menos do que eu ganhava e sem perspectiva de crescimento, porque eu já senti que lá onde eu estou hoje não é muito aconselhável eu esperar oportunidade de crescimento, e quem é bom entendedor já vai unir o tico e o teco. Aliás, isso no comércio acho que já faz muito tempo, né? Que quem entra, pelo menos não deveria entrar com expectativa de que vai ser reconhecido, porque o comércio ele é cruel, ele é injusto, ele é imoral com o profissional. Por mais que você seja bom, por mais que você tenha competência, é capaz deles explorarem até a última gota de sangue das suas competências, mas achar que você tem que ficar ali porque você está servindo para aquilo, você está atendendo o propósito deles, mas eles não vão atender o seu propósito. A verdade do comércio hoje é essa. Infelizmente é essa. E você vê cada dia a empresa mais lucrando em cima de você, lucrando em cima dos seus esforços e você não ganhando nenhum por cento em cima desse lucro. E o que mais espanta é que eles precisam de você. Eles precisam da sua força de trabalho. Da sua força de trabalho, mas da sua inteligência, da sua esperteza. O reconhecimento não existe mais. Não existe. Se você esperar para crescer, para se tornar um grande profissional, um grande líder em uma empresa do comércio, não sei. Hoje em dia tá muito assim, panelinha, QI, costas quentes. Pra mim não é possível. Acho que você tem que, no mínimo, lamber a bota de alguém pra poder subir. E pior que outra palavra bem aberta é baba-ovo. E como eu e ele não é, e graças a Deus eu nunca fui. Porque uma das empresas que eu passei mais tempo, eu já vi gente entrar 1 ano e meio depois de mim e ser promovido. E eu já quase beirando 3 anos de empresa. Então foi dali que eu vi que assim, as coisas seguiriam por um caminho que eu não ia sair do canto. Ia permanecer do mesmo jeito que estava. E eu nunca fui de
bajular ninguém, de lamber bota de ninguém. E todo ambiente de trabalho eu sempre tive dois cenários. Quem gostava de mim e quem me odiava por alguma razão não aparente. Só por você existir. Todos os trabalhos por onde eu passei. Foi assim. Tinha quem gostava de mim e tinha quem me detestava por uma razão que não era aparente. Que a pessoa não chegava e externava pra mim. Mas tava ali estampado Mas na sua cara. Tava ali quase que escrito espiritualmente na testa. Eu te odeio. E por motivo nenhum, né? Só por você existir. Pois é. No meu caso, eu já senti porque só de você existir e estar fazendo o seu trabalho direitinho, isso já incomoda muita gente. Muita gente. Muita gente que se sente ameaçada, se sente acuada porque você chegou ontem, você tá dando conta do seu trabalho e a pessoa já fica... Gente, vocês estão brigando caso de quê? Menos do que um salário do comércio? Pelo amor de Deus. É triste. Pelo amor de Deus, deixa a pessoa trabalhar, entendeu? Porque do jeito que você precisa trabalhar, outra pessoa também precisa trabalhar. Todo mundo tem boleto para pagar. Aí se você não gosta da pessoa, se afasta, deixa a pessoa lá no canto dela, mas não seja a cobra peçonhenta da empresa, porque isso é muito chato, muito chato. E assim, se a pessoa está desenvolvendo, ótimo, ela não precisa de você. Tá ótimo, entendeu? Melhor do que aquela pessoa que não se desenvolve e ficar no teu pé te perguntando, enchendo teu saco o dia todinho porque não sabe desenvolver o trabalho dela e precisa de alguém para estar lá assistenciando ela. Então, beleza, mas você tá brigando por causa de menos do que um salário do comércio. E o pior de tudo é que hoje em dia o pessoal não olha para outra pessoa que compõe a equipe da empresa como mais uma força para ajudar assim, a empresa a estar firme para conseguir pagar o salário de todo mundo, mesmo que aquele salário irrisório, né? Mas olha como um desafeto. Infelizmente, hoje em dia, se você está no ambiente de trabalho e a pessoa não foi com tua cara, você é um desafeto da pessoa. Gera um despeito automático. Então fica lá sendo a tua... Você não pode pisar, você fica pisando em casca de ovo. Agora, é isso que eu me pergunto, pra o quê? E graças a Deus, todo emprego por onde eu passei, por mais que tivesse pessoas que eu não tivesse desenvolvido afinidade, deixa ele trabalhar, ele vive a vida dele, ele tá ali trabalhando, que ele entregue o resultado individual dele. Graças a Deus, todo ambiente de trabalho eu nunca olhei pra ninguém como desafeto. E mesmo que a gente não gostasse da pessoa, e não preciso, exato, ninguém. e não preciso olhar pra ninguém como tal. Até porque se eu quisesse inimigos, eu teria me tornado, sei lá, algum bandido, alguma coisa pior do que isso. Pois é, e a gente é bem consciente de que no mercado de trabalho não existe amigo. Eu e ele é bem consciente sobre isso. Não existe amigo. A gente pode gerar uma amizade legal. A gente tem colegas. Mas a gente pode ter uma pessoa que vire amigo realmente, porque os amigos realmente, que é amigo seu, só vai ser demonstrado quando você sai da empresa. Aí se aquela relação ali continuar depois que você é desligado, como ele tem uma relação de amigo com uma pessoa e eu também tenho. Só com um, para você ter ideia. Quanto que a gente já trabalhou com pessoas, né? Então, se essa relação perdurar depois que você sai do seu trabalho, essa pessoa é realmente sua amiga, né? Que vai tendo aquela continuidade da amizade. Mas quando não, normalmente o laço se desfaz e cada um segue seu caminho. Aí eu te pergunto, o que é que vale a pena você estar ali sendo a cobra peçonhenta na vida de uma pessoa para ganhar um salário no comércio? Gente, realiza. Pelo amor de Deus, quem faz isso e está assistindo o canal, realiza. Porque você está perdendo tempo. Você está ainda vivendo a sua infância dentro da empresa, porque você não cresceu. Se fosse para brigar por causa de um cargo, de um salário de 10, 15 mil, eu ficava calada. Mas para você ganhar menos de R$2.000 no mês, né? E ainda se sentir melhor do que todo mundo, né? Tem pessoas que precisam de um chá de semancol. Às vezes eu tô na empresa, não nessa empresa, mas eu tô em uma empresa, eu dá vontade de perguntar, você quer um chá de semancol? Porque você tá aí sendo a cobra cascavel na minha vida e brigando por causa de quê? De menos de 2.000 contos, gente. Se manca. Dá vontade de você chegar pra pessoa e falar isso, se manca. Vai brigar por alguma coisa que realmente vale a pena.
tá entendendo? Do que ter aquela discórdia em ambiente de trabalho. Porque ninguém é amigo, mas também não precisa ser inimigo. A gente tem isso na gente, a gente não prejudica ninguém. A gente não tem amigos, a gente só tem na empresa, né? Colegas de trabalho. Mas a gente não prejudica ninguém, a gente também não tem inimigos. São pessoas, a gente encara como pessoas que realmente precisam trabalhar, precisam pagar boleto e precisam viver. Como todo mundo na face da terra. Então, assim, sem infantilidade, né? E que nem todo mundo, infelizmente, amadurece. E chega a esse ponto de amadurecimento que a gente tem. Que a gente é bem maduro. A gente é até muito maduro. Eu me sinto até como uma senhora mais de 60 anos de idade. Porque o que eu e ele pensa, normalmente a gente é bem mais avançado mentalmente do que a nossa faixa etária. Né? E, sabe, você fica se deparando com certas situações ridículas. Né? Então, assim, é o que a gente está sentindo, o que a gente sente no mercado hoje em dia, que está sendo bem cretino com as pessoas, a verdade é essa, cretino, tá entendendo? E a gente está tentando mudar essa situação no começo do mês, ou então daqui a alguns meses, no começo do mês não, no começo do ano, ou então daqui a alguns meses, porque o mercado é isso aí e não tem o que esperar mais. Né? Eu ainda vou tentar migrar para a área dele, porque é uma área que realmente está pagando mais razoável, adequado, e graças a Deus é o que eu falo para ele. Pelo menos um de nós estamos felizes, né? Porque ele está feliz, eu estou feliz. Pelo menos um de nós não trabalha em um ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, né? Em uma empresa que realmente está valorizando o RH dela, né? Então, assim, porque também não é só dinheiro, é reconhecimento, saúde mental, ambiente de trabalho, né? E a supervisão, se é uma supervisão boa, flexível e que discute, né? Então é isso. E já no meu caso, não. Eu não estou feliz onde eu trabalho, mas eu agradeço a Deus, porque é o que está pagando o nosso aluguel, o que está ajudando na despesa de casa, né? Junto com a renda junta, porque a renda nossa é junta e não separado. Mas eu não estou feliz aonde que eu estou hoje. Lógico, tem um monte de gente que está desempregado como eu estava. Eu tenho que levantar a mão pelo céu e agradecer. É óbvio. Só que eu também tenho que olhar que também tem um monte de gente ganhando muito bem lá fora e eu tô ganhando menos. Então também tem que pensar nisso. Não é só o lado ruim, mas também não é só o lado bom, né? E ser mal agradecido e dizer, tem um cara ali que tá ganhando 10 mil reais e eu tô ganhando menos de 2 mil. Não é isso. Você tem que olhar também que tem possibilidade de você ganhar mais e que também tem gente que tá desempregado. Então por isso que eu sou agradecida, mas eu não estou feliz no momento, estou feliz por ele, né? E graças a Deus, está realizado nessa casa, mas eu estou em busca da minha realização também, apesar de ter estudado muito, de ter muita experiência na carteira, mas hoje o que está acontecendo, principalmente comigo e com um monte de gente aí fora, é que o mercado do comércio está ridiculamente rebaixando as pessoas e rebaixando esse salário. Tá cretino. Cortando todo tipo de benefício possível. Né? E se você quiser trabalhar é assim, se você não quiser, tem aí uns 10 aí que eu vou colocar no teu lugar. Então assim, valorização da pessoa, não sabe que a pessoa vai ter conta pra pagar, que vai viver só comendo pão, né? Vai viver para a empresa é que você vai pagar um aluguel de 500 conto e vai viver o resto do mês comendo pão. Porque, ao meu ver, é isso. E olha que o pão tá 20 reais o quilo aqui em São Paulo, 19, para ser bem exato. Então, é assim, é até um vídeo meio assim, triste do nosso vídeo, mas é um vídeo bem realista, porque a gente não quer passar aqui imagem para você de que a vida é maravilhosa, que é perfeita. A vida sim, é bela, mas tem seus gostos amargos, né? Tem os seus pontos ao sol, tem seus pontos negativos também. Muito tactal. Então assim, né, amor?
Aí quem tiver passando por esse processo de comércio, por esse tá vendo a mudança que está acontecendo, deixa um comentário aí. Comenta com a gente o que está acontecendo com você também, né? O que você está passando, o que você está sentindo no mercado de trabalho hoje. E eu fico pensando, se tá ruim assim agora, imagina daqui a 10 anos. Pois é. Né? Se tá ruim agora, imagina daqui a 10 anos. E assim, o comércio tem mudado muito. Tanto que muitas lojas em shoppings estão fechando, muitas lojas físicas estão fechando. E o nosso ponto é de fazer nosso futuro online, porque é o futuro, né? Numa loja mais física tá muito difícil de você lidar. E a pandemia mudou completamente a forma de relação de consumo, né? E quem tá pensando assim, a pandemia passou, os efeitos passaram, a vida voltou ao normal. Não. A vida é do jeito que os psicólogos falam, que o que a pandemia gerou, existe um mundo antes da pandemia e um mundo depois da pandemia. E realmente é. Que nada mais é igual, né? O comércio não é igual, o comportamento das pessoas não estão iguais, né? Antes você via as cidades cheias, lotadas. Não que as pessoas não saiam, mas assim, as pessoas estão muito caseiras, as pessoas não andam mais muito em loja, nós fazem as compras mais online, não querem estar em grande... A maioria não querem estar em grande aglomeração, né? Só mais a juventude aí que... Gosta de bater pernas, de estar na rua. Mas quem é mais ou menos 35 anos pra cima já é uma pessoa mais que está em outro patamar de existência e mudou. Querendo ou não, mudou completamente o comportamento como a gente tinha antes e depois da pandemia. E até em relação ao consumo também, né? Muitas pessoas aprenderam a não consumir tanto e guardar mais. Porque o que muita gente passou na pandemia, inclusive a gente, né? A gente não tá tão equilibrado financeiramente por causa das ações que ocorreram nesse tempo. Que foi desemprego, procura de emprego, né? E tudo mais. Mas não foi em relação a gasto. A gente compra o que é necessário, o que a gente está precisando e tudo mais, mas não foi em relação a gasto. É realmente desequilíbrio financeiro de encaixar de novo o renda com despesa, entendeu? E a gente está começando a se equilibrar novamente agora de novo. Mas é esse vídeo aí que eu queria falar pra vocês. O que vocês quiserem comentar, fiquem abertos, porque aqui não tem esse negócio de ficar, eu vou processar você ou não. A internet pra mim é um campo aberto, cada um fala o que quer e o que não quer. Quem não quiser falar, quem não quiser ouvir, simplesmente não tenha canal. A minha concepção. Quem não quiser ouvir o que não quer, não tenha canal. Não tenha nem perfil na internet. Porque internet é um mundo que não tem dono. É o que eu penso. Ou então que vá procurar aquilo que você quer ouvir, né? Ou então que você vá acessar aí os conteúdos que você quer, que for conveniente a você. Mas eu não tenho essa frescura, pode falar abertamente o que querem, entendeu? Se eu não gostar, eu não gostei. Mas também eu não vou bloquear a pessoa, não vou, entendeu? A gente já tem hater na vida, quanto mais na internet. É o que eu penso. Né? E uma a mais, uma a menos. Não vai fazer diferença. Ainda mais na internet, de gente que a gente nunca viu na vida, nem que ninguém viu a gente, nem conhece pessoalmente. Então, é aquela coisa, quem quiser reclamar, fica à vontade para reclamar. Só tá gerando números pra gente. Assim, a gente tem que sempre olhar pro lado positivo. Pessoas que gostam da gente, o que acontece de bom. A gente também olha pro lado negativo, olha, mas é o saquinho furado, sabe? Você coloca dentro e passa. Se a gente for levar o que a gente não gosta a sério, a gente pira, adoece e encerra o canal. Encerra o canal. Encerra a vida, né? Encerra a vida. Mas é isso, a gente não esperava que essa conversa nesse vídeo fosse tomar esse rumo. Tomou, a gente pensou em fazer um vídeo mais falando sobre o fato da gente estar ausente esses dias, porém a gente acabou... Uma conversa nunca tem direção, né? Ela acaba tomando rumos diferentes, foi o que aconteceu agora, né? Mas é aquela coisa, né? Como a gente ia dizer no início do vídeo, né? A gente está reorganizando ainda a nossa rotina, né? Pra gente voltar a ter recorrência aqui no canal.
Eu tô até com um vídeo para terminar de editar e soltar, né, que foi de algumas comprinhas recentes que a gente fez. E assim que disponível vai estar, acho que no card aqui em cima, se eu não estiver enganado acho que é desse lado, se não for é desse, mas eu acho que é desse daqui. Se for, vai estar aqui. Aí vou estar finalizando esse vídeo para soltar. Obviamente vocês já vão estar vendo esse vídeo aqui nesse momento, né? E é isso, gente. A gente está ainda colocando as coisas em ordem para poder replanejar nossa recorrência de vídeo aqui. Como eu estou também numa fase de treinamento, numa nova função lá na empresa, né? Então isso acabou mudando o meu horário, que também mudou toda a minha rotina de atividades em casa, né? Sim. Tanto é que eu estava trabalhando à noite e eu queria reservar pelo menos um pedaço da manhã para manter essa recorrência de edição e publicação de novos vídeos, mas aí agora eu estou num horário que pega o horário da tarde, como eu trabalho bem distante, então eu me ausento já no início da manhã para poder chegar lá e estou ausente um pedaço da noite. Quando eu chego destruído. Até porque eu pego o horário de pico na volta, né? O horário de pico ele é muito mais cansativo do que se eu chegasse bem mais tarde em casa, que era como eu estava acontecendo, né? Sim. Mas, à medida do possível, a gente vai estar soltando alguns vídeos aqui, seja de alguma comprinha de achados da semana, seja de reposição de casa, algum outro conteúdo. A gente também precisa finalizar as histórias dos gatinhos, né? Já que por enquanto só tem o vídeo da história de princesa, né? E já faz um tempão que a gente soltou esse vídeo. Mas a gente vai tentar planejar alguns conteúdos que dá para gravar em casa, que não seja necessariamente de compras, para estar soltando vídeo com mais recorrência para vocês. Eu vou ver se pelo menos 2 vezes na semana a gente consegue soltar pelo menos um vídeo em cada vez, né? Ou uma vez na semana, enfim. A gente vai analisar direitinho aqui, vai planejar um conteúdo, eu vou editar no momento que eu tiver com um tempinho vago e nem que seja pelo menos uma vez na semana a gente vai soltar um vídeo para vocês, tá? De alguma coisa. Mas a gente vai fazer uma organizaçãozinha melhor e vai estar criando um conteúdo aí para também estar informando a vocês a nossa nova rotina, né? E tudo mais. E desculpa pelo desabafo, mas é a realidade, é o que a gente passa e a gente vai deixar todos informados de tudo que a gente passa e de tudo que a gente está sentindo. Afinal de contas, o canal foi feito para isso, para mostrar o nosso dia a dia, até para nossa memória, quando a gente estiver lá uns 60, 80 anos, olhar aqui para trás e ver esse vídeo aí e relembrar o que a gente passou. Então é isso, gente. Por favor, comentem aí o que vocês estão achando. Novamente eu peço a vocês, porque o comentário de vocês é muito importante para a gente saber o que as outras pessoas também estão passando, também estão achando desse processo, né? Tem muita gente que deve estar passando o que eu estou passando também. E é isso. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. É. Valeu, Tchau. gente. Tchau.